Olá meus irmãos, essa é a segunda parte do vídeo Os Falsos Judeus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí e deixa seu like, beleza? Bom, eu vou colocar um vídeo aqui de uma reportagem do netil.com, onde ele mostra como é que vive os judeus no Irã. Como é ser judeu no Irã? É preciso lembrar que os judeus iranianos vivem no Irã há mais de 30 séculos. Não é um fenômeno interessante, mas pode ser interessante ser a maior população de judeus no Oriente Médio depois de Israel, é claro. Ser a minoria religiosa em um país religioso acarreta alguns problemas, mas não são grandes. As pessoas comparam um pouco as condições dos judeus daqui com as dos judeus na Alemanha antes da guerra. Não há comparação entre elas, porque na Alemanha eles tiveram de enfrentar o regime fascista e o racismo. Mas no Irã não existe nenhum regime fascista. Talvez haja alguns conflitos entre o governo do Irã e Israel, mas isso não afeta a vida dos judeus iranianos, porque, segundo o pensamento iraniano, para o governo e também para o povo iraniano, existe uma separação distinta entre o sionismo e o judaísmo. Os conflitos políticos entre o governo iraniano e o sionismo não afetam o dia a dia dos judeus iranianos. Existe uma mistura entre a cultura iraniana e o judaísmo. Correto. Existe uma combinação entre a cultura iraniana e a judaica que você pode observar em muitas sinagogas iranianas. Mercedes quer me mostrar outro templo em Teherã, o templo da política. Bem-vindos ao parlamento iraniano. A Constituição aqui garante que cada minoria étnica e religiosa tenha uma cadeira no parlamento. E Mercedes representa os 25 mil judeus do Irã. Aqui estou eu no parlamento iraniano e o que me surpreendeu sobre o Irã é que se trata de uma democracia. É uma democracia islâmica, tem suas próprias regras, mas continua sendo uma democracia. Na região, a outra grande democracia é Israel, logicamente também com suas próprias regras. A Mercedes não faltam palavras, mas ele nunca se afasta muito da linha política iraniana. Você também sente a vontade do Irã se tornar uma potência mundial? É claro que o Irã é uma potência, pelo menos na região do Oriente Médio. E ninguém pode fazer nada nessa região sem respeitar os benefícios do povo iraniano e da nação iraniana, claro. Então o Irã é uma democracia? Sim. Israel também é uma democracia? Sim. Então por que estas duas democracias não conseguem chegar a um acordo? Israel é um país novo, formado pelas forças de fora da região. Mas o Irã é um país antigo, cuja história data de centenas de anos. Então, não pode haver comparação entre os dois. É claro que em Israel você pode dizer que uma das diferenças é que as pessoas são vítimas de homicidas, da intolerância e da obrigação. Quer dizer os palestinos? Sim. Acho que é a primeira vez na vida que ouço um judeu criticar Israel. Não é a primeira vez. Acho que você pode ter seu ponto de vista. Pode ver muitas pessoas na população judaica em diferentes partes do mundo criticando Israel. Por exemplo, Noam Chomsky e outras pessoas. Por exemplo, a Associação Progressiva de Judeus na Europa, que foi originalmente criada para lutar contra o fascismo. Agora vamos ver um vídeo de Noam Chomsky. Para quem não sabe, Noam Chomsky é judeu. Foi perguntado a ele o que ele achava do que estavam falando, que o antisionismo é uma nova forma de antissemitismo. E ele disse que não é uma nova forma de antissemitismo, é apenas uma crítica ao Estado de Israel. Como você responderia à acusação de que o antisionismo é um novo antissemitismo? Na verdade, o logos clássico, a melhor formulação desta ideia foi feita por um embaixador nas Nações Unidas, Aban Eban, embaixador de Israel na ONU. Em um artigo que ele escreveu há cerca de 45 anos atrás, que eu peço que vocês leiam,
que apareceu em um jornal judeu-americano, Congress Weekly, um grande jornal da ala mais liberal da comunidade judaica americana. Ele escreveu um artigo interessante. Ele era na época embaixador na ONU pelo Estado de Israel. Ele aconselhou que a comunidade judaica americana tinha duas tarefas a executar. Uma delas era mostrar que a crítica política que ele chama de antisionismo, que significa, na verdade, crítica à política do Estado de Israel, era antissemitismo. Esta era a primeira tarefa. A segunda tarefa era, se caso a crítica fosse feita por judeus, a tarefa deles era mostrar que eles eram neuróticos, que têm ódio de si mesmo e precisam de tratamento psiquiátrico. E ele deu os dois exemplos. Deste último tipo, um era E.F. Stone e o outro era eu. Então nós deveríamos ser tratados dos distúrbios psicológicos. E não-judeus deveriam ser condenados por antissemitismo se eles criticarem o Estado de Israel. É compreensível o porquê da propaganda israelense tomar esta posição. Eu particularmente não culpo Aban Eban por fazer o que um embaixador deve fazer algumas vezes, mas devemos entender que não existe acusação alguma. Não há nada ao que se responder. Não é uma forma de antissemitismo. É simplesmente crítica aos atos criminosos de um Estado e ponto final. Well, Israel é uma nação abençoada por Deus, mas de longe essa Israel é aquela Israel antiga. Depois que os sionistas vieram e se instalaram em Israel, ela não é a mesma. Se você for pesquisar aí na internet, você vai ver judeus dizendo que Jesus era antissemita. Alguns judeus também fazendo piada dizendo que Jesus era nazista. אני רוצה שכולכם תהפכו לנוצרים ותאכלו חזיר וטבלרון ויהיה לכם כיף. אתם רוצים מצופים בבית? בגלל זה אני אצלוב אותך. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי! טופי! לא, טופי, אני מפחד! אני הלכתי על המים, אני הפכתי צרצרים לעוגה! לא! אני לא ישו! זו טעות! אני משה רבנו! אל תגיעי במסמרים, טופי, לא! זה רק אפק, פחדן! לא! או, טופי! או, אלוהים! לא! Então você vê que quem implanta isso na mente das pessoas são os sionistas. Esse pessoal que defende o sionismo, esse pessoal que é sionista, esses judeus que são falsos judeus, quando eu digo falsos judeus, irmãos, eu estou dizendo são aqueles que dizem ser judeus e não são, que dizem ser de Deus e não são, entende? Eles dizem que tem Deus com eles, que eles adoram o Deus de Israel, mas eles adoram o dinheiro, eles adoram Satanás, é isso que eles adoram, entende? E eu falo sem medo nenhum, porque é a pura verdade. Você vê aqueles judeus que realmente professam a fé deles no Deus de Israel. Os judeus verdadeiros que protestam contra o sionismo, que só trouxe a politicagem, entende? A política é algo demoníaco. A política é algo demoníaco. A política divide as pessoas. E Jesus ele veio para unir as pessoas. Ele não veio para dividir, ele veio para unir. E a política, você pode prestar atenção aqui no nosso país, em que tem pessoas que se dividem entre esquerda e entre direita. E eles ficam nessa briga. Você vê como é algo demoníaco. A política não é algo de Deus. E quando eles levaram a política para Israel, através do sionismo, Israel mudou totalmente. They've usurped our name, they've stolen our symbols, and they've stolen our identity. And they are causing death and destruction, year in and year out. For over 50 years, death and bloodshed has not stopped because of a pure ideological belief called Zionism. They sacrifice on their idol bodies, human beings, hearts, souls. They rent, they've destructed houses, they've destructed people's lives.
meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, vejam só a liderança de vocês, essas lideranças que vivem na mídia. Presta atenção nelas. Eu não digo todas as lideranças de vocês, mas é uma porcentagem muito grande de liderança que já se corrompeu. Já parece que não acreditam mais. Cansaram de esperar. Olha o Papa, por exemplo. Tomou bênção. Beijou a mão dos falsos judeus. Dos Rockefellers, dos Rothschilds. בלרוס, לאחר פלישת הגרמנים ב-1941 הועבר עם משפחתו לגטו, ואחותה התאומה מרים נולדו בנובי סאד שבסרביה. ב-1942 יוסף ג'ו גוט דנקר נולד בסנדיומיז' שבפולין. אביו משה העליון נולד בטסלוניקי שביוון. סוניה טוניק גירון נולדה בסטופצה שבפולין. אליעזר לולק גרינפלד נולד בוודג'. E aí quando as pessoas vêm beijar a mão do Papa, ele recusa que as pessoas beijem a mão dele. Em uma visita ao Santuário de Loreto, na Itália, Francisco foi visto diversas vezes puxando a mão direita do alcance dos fiéis. Eles ficaram no vácuo ao tentar beijar o anel do pescador, símbolo oficial do Papa. Desde que chegou à Santa Sé em 2013, Francisco já rompeu com várias tradições, especialmente as que implicam gestos de reverência à sua figura. Católicos mais conservadores criticaram a atitude que consideraram uma falta de respeito com os fiéis. Olha as lideranças evangélicas antigas dos anos 70, dos anos 80. Esses que ainda estão vivos aí, que são dos anos 70, 80, 90, eles se corromperam. Olha esses que já se foram. Eles falavam dessas coisas que acontecem. É claro, pregar o evangelho, é óbvio, pela verdade você vai conhecer. Você vai conhecer a Deus pela verdade da palavra. Mas a gente também tem que estar alerta para as coisas que acontecem no mundo, principalmente o que acontece em Israel. E os pregadores antigos, eles alertavam a isso. Isso tudo que hoje é chamado de teoria da conspiração... Baruch haba b'shem Adonai